Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais uma videoaula de odontologia veterinária aqui da Universidade de São Paulo e vamos falar hoje sobre cárie em cães e gatos. Primeiro, a cárie, cuja patogenia nos seres humanos é causada especialmente pelas bactérias Streptococcus sanguis, mutans, lactobacillus e algumas outras, essas são as mais frequentes. São muito pouco frequentes as cáries nos cães e nos gatos. Os animais não têm tanta cárie como tem o ser humano, por algumas razões. Uma delas é que o pH para cárie ou para a dissolução do esmalte, o esmalte dissolve conforme o pH baixa da boca. No ser humano, o pH está por volta de 7, 7,2. Nos cães e nos gatos, o pH é mais alto, 8, 9. Isso significa que para o pH baixar de 8 para 5,5, que é um período, ou melhor, que é um nível de pH onde existe dissolução do esmalte, é mais difícil, então, no cão e no gato do que no ser humano. Outra razão é que o pH que baixa abaixo de 5,5, 5 nos seres humanos, ocorre por ingestão, provavelmente, de dietas cariogênicas que a gente fala, né? São dietas com açúcares, especialmente chocolate, batata frita, refrigerante. Os animais, em geral, não comem isso. Mas, se mesmo assim isso acontecer, no ser humano, mesmo com o pH baixando, ele vai voltar ao normal depois de 40 minutos. Agora, veja que interessante. Os animais, muitas vezes, as pessoas acham que um caso como esse, de doença periodontal, e esse caso é um pouco antigo para mim, mas é um caso que é um dos primeiros slides que eu fiz na minha carreira, né? Tem esse slide de mais de 25 anos, talvez. Já entreguei minha idade aqui. Mas eu lembro que esse caso, ligaram para mim, um médico veterinário, isso deve ter sido 91, talvez, 90, 92, dizendo que o animal tinha muitas cáries. Porque muita gente acredita que esses buraquinhos que existem no dente, aqui embaixo, veja aqui na mandíbula embaixo, as pessoas pensam que esse buraquinho, que na verdade é a furca, que é a região entre duas raízes, quando a gengiva retrai por conta da doença periodontal, por conta de uma doença causada por bactérias destrutiva, essa parte do dente, que é a furca exposta, parece uma cárie. Então lembre que isso não é cárie, porque a cárie, em resumo, não é nada comum em cão e gato. A outra razão, além do pH, é essa. Nos molares humanos, você percebe fossas, fissuras, fóssulas, sulcos. Isso tudo são locais onde a bactéria pode se alojar. Se você olhar aqui, uma visão bem aumentada, né? Você vê aqui o esmalte e essa linha que separa o esmalte da dentina. Aqui a sua escova de dente não entra. Os animais, vou voltar para o slide anterior, os animais, em geral cão e gato, não têm molares com fóssulas e fissuras. Ele não tem essas reentrâncias no esmalte, cicatrículas e etc. Isso dificulta a formação da cárie, tá? Em gente, vocês estão vendo aqui a boca de uma pessoa, em gente sim, eles têm molares com mais ou menos sulcos. E eles vão ter possibilidades maiores ou menores de terem um envolvimento cariogênico. Os cães, como vocês observam aqui, são dentes mais lisos. Os molares, eles são mais do tipo secodôntios, pré-molares, ou seja, não tem grandes sulcos oclusais. Se você olhar o quarto pré-molar, esse sulco de desenvolvimento na face vestibular e esses outros sulcos do primeiro molar, por exemplo, no quarto pré, são sulcos que teoricamente poderiam servir como abrigo para as bactérias cariogênicas. No entanto, isto não ocorre. Provavelmente por conta do pH, dieta, provavelmente por uma ação imunológica, de resistência talvez aos lactobacilos, ao Streptococcus mutans, por exemplo. Ou seja, a cárie
é uma lesão que destrói o tecido duro do dente, seja o esmalte, o cemento ou a dentina, tendo ou não depósito microbiano sobre esse dente. Tá? Em gente, vocês estão vendo uma cárie bastante comum na região dos incisivos, tá? Isso é muito raro nos animais. Pra vocês terem uma ideia, nós, em veterinária, os que lidam com odontologia, provavelmente numa casuística muito grande, pega-se 1, 2, 5 casos de cárie durante um ano inteiro. Como a gente sabe, o pH estando maior do que 5,5, você tem a hidroxiapatita, vocês estão vendo aqui, ó, cálcio, fósforo, radical hidroxila. O radical hidroxila, AH, que é o básico do elemento dentário duro, né, a parte mineral, está em constante desmineralização e remineralização. Quando o pH sobe, o organismo, ou melhor, o dente, ele recupera o que ele perdeu, que dissolveu. Isso é o fisiológico. Quando o pH sobe, essa reação química, ela se volta para a direita, no nosso caso aqui, né? Fazendo com que o animal recupere, ou as pessoas, porque é parecido, recupere o seu radical ou a sua molécula de hidroxiapatita. Quando o pH desce, tendo ou não placa, e às vezes a placa piora, porque a sacarose, glucose, frutose são materiais que favorecem as bactérias para que elas produzam mais ácido. Quando o pH diminui, existe uma dissolução da hidroxiapatita pela placa e por meio bucal. Ou seja, o esmalte dissolve. Claro que é uma dissolução microscópica. Você não vai deixar o dente, não vai ficar mole, como nós poderíamos supor. Mas essa dissolução, ela perdura por aproximadamente 20 minutos, como vocês veem nesse gráfico. De 0 a 20 minutos, 20 e poucos minutos, começa a dissolver. Depois, ele entra numa nova linha porque o pH sobe e ele para de dissolver. Quando o pH volta para a posição original, acima de 5,5, perto de 7, o que perdeu remineraliza. Então, quando existe a supersaturação, com o pH acima de 5,5, todo o ácido, a hidroxiapatita que foi dissolvida, ela é recuperada para o dente. Isso é o que nós falamos de processo de desmineralização e remineralização, que pode ser agravado com períodos frequentes, por exemplo, de baixa de pH. Então, vocês estão vendo aqui no gráfico de cima, uma pessoa que tem 1, 2 e 3 refeições, M seria a refeição, né? Em inglês meal. Se ele come 3 refeições durante o dia, ele vai ter 3 períodos, 4 períodos de desmineralização. São poucos períodos de 20 minutos. Uma criança ou mesmo um adulto que tenha períodos de comer, por exemplo, lanches, de manhã o café da manhã, depois um lanchinho, outro lanchinho, o almoço, depois 3 lanches durante a tarde, depois o jantar, outro lanche. Ele vai ter muito mais períodos com pH baixo e de desmineralização. Esse tipo de dieta frequente durante o dia e uma dieta que causa uma diminuição do pH não é frequente nos cães, tá? E quando se coloca flúor, o flúor ele atinge a espécie humana em especial porque ele faz uma coisa muito interessante. O flúor ele entra na composição da hidroxiapatita na remineralização desse esmalte. Ou seja, quando o pH volta a subir, o que vai acontecer é que o flúor vai competir com o radical hidroxila da hidroxiapatita, formando agora não mais hidroxiapatita, mas fluorapatita. E qual é a importância disso? É que numa próxima oportunidade
de baixa de pH, quando o pH baixar novamente, a fluorapatita é muito mais estável do que a hidroxiapatita. Isso significa que numa nova oportunidade de pH baixo, a fluorapatita não dissolve, e só dissolve a hidroxiapatita. Se houver flúor na água, na alimentação, esse processo acontecendo durante anos vai repondo a hidroxiapatita por fluorapatita e esse esmalte fica cada vez mais mineralizado e cada vez mais duro e menos propício à cárie. É por isso que flúor é importante na água, na ingestão dos seres humanos. Então, quando tem flúor, isso não ocorre mais, essa desmineralização. E só vai acontecer a tendência de ter mais remineralização. Então, nós entendemos que cárie em animais não tem muito, porque o pH da boca deles é mais alto do que no ser humano, eles não têm fóssulas, fissuras, cicatrículas no esmalte, eles não têm uma dieta rica em carboidratos como é a dos seres humanos, e muito provavelmente eles também têm uma resistência maior ao Streptococcus mutans, ao grupo dos lactobacilos, a sacarolíticos e assim por diante. Bem, se você tiver interesse nos nossos cursos, nós sempre temos um curso no primeiro semestre, na Semana Santa, e temos um curso que dura 2 anos de especialização, uma vez por mês, sexta, sábado e domingo, aqui na Universidade de São Paulo. Era isso, muito obrigado. Se vocês tiverem perguntas, eu vou ter o prazer de responder para vocês nesse e-mail aí, gioso@usp.br, aqui da nossa Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia, no departamento de cirurgia, onde nós trabalhamos dentro do laboratório de odontologia comparada. Muito obrigado e nos vemos numa próxima videoaula. Até lá!